Capítulo 601, Domínio dos Sabres de Luz. Tradução, do Corã Revisão, 0. Por um tempo, os olhos de todos os artistas marciais se voltaram para Maha. Maha resmungou friamente, é como se você estivesse acreditando que é invencível. Ele se movimentou. Cruzando a distância de centenas de pés com um único passo, Maha chegou sem desvios ao do palco da arena. Você matou Kai Yang, agora você acha que já ganhou contra mim. A boca de Maha se contorceu. Ele não pôde deixar de reconhecer as habilidades de defesa de alma de Lin Ming. Ele até resistiu à vontade do imperador. No entanto, nada disso importava para ele. Maha era um artista marcial da raça dos demônios gigantes. Seu principal estilo de combate sempre foi e sempre estaria relacionado a combates violentos e de curto alcance. Os ataques de alma eram principalmente o domínio dos diabretes. Ele sacou o sabre longo de suas costas. A lâmina do sabre de Maha tinha 7 pés de comprimento e, juntando com o cabo, essa arma era tão comprida quanto um homem adulto. O fio do sabre tinha 3 pés de espessura e a arma pesava não menos que várias dezenas de milhares de jins. Os artistas marciais da raça dos demônios gigantes geralmente adoravam usar uma arma pesada como esta. Palavras são inúteis, vamos lutar. Lin Ming agarrou a lança divina do cometa roxo em sua mão. Na ponta da lança, a eletricidade resplandecia. Maha segurou o sabre com as 2 mãos. Nuvens de essência demoníaca começaram a se reunir em torno dele. Com um corte de seu sabre, a energia do sabre varreu e onde quer que fosse, o piso no chão se transformaria em cinzas antes de desaparecer em nada. Conceito da aniquilação. Comparado a Xingtian, o conceito da aniquilação de Maha era várias vezes mais forte. Com apenas o vento deste golpe de sabre, os azulejos foram destruídos e até mesmo grandes fissuras foram criadas no chão de metal endurecido do palco que tinha o suporte de formações de matrizes. O vento de sabre soprou pela arena. Felizmente, todos os artistas marciais aos arredores eram mestres experientes. Eles rapidamente convocaram a proteção da essência demoníaca de seus corpos para resistir ao vento do ataque deste sabre. Mas assim que essa essência demoníaca tocava a energia do sabre de Maha, ela rapidamente desapareceria. Aterrorizante. Mesmo as ondas de choque resultantes são assim. Um golpe direto deve ser horripilante. Lin Ming também sentiu a pressão do conceito da aniquilação. Ele não desconhecia os efeitos do conceito da aniquilação. Sem dúvida, a torre Polaris divisora de céus tinha áreas onde se podia aprender sobre o conceito da aniquilação. Xingtian e Maha devem ter compreendido o conceito da aniquilação nessas áreas. Força do Deus herege, Abra. Assassinato do tornado de selos de sangue. Uma estocada foi feita e os selos sugadores de sangue giraram em círculos enquanto eles voavam, esmagando-se contra o conceito da aniquilação em um confronto furioso enquanto lançavam sons estridentes de arrepiar os ossos. Caixa. A luz do sabre e a luz da lança explodiram simultaneamente. Lin Ming flutuou suavemente devido à força do vento. Desfazendo facilmente o conceito da aniquilação, Lin Ming nem mesmo se esforçou. Sua expressão era calma e sua respiração estava uniforme. Embora todos esperassem que o golpe de sabre de Maha não fosse capaz de fazer muita coisa contra Lin Ming, ainda era surpreendente ver ele bloquear de forma tão suave. O conceito da aniquilação não era um conceito comum, mas um dos melhores. Não há necessidade de testar a água. Venha para mim com tudo que você tem. Lin Ming pousou suavemente, a lança apontada diretamente em direção a Maha. Insolência. Os olhos de Maha brilharam com uma luz fria. Já que é isso que você quer, deixe-me ajudá-lo. Maha segurou seu sabre contra o peito enquanto sua essência demoníaca explodia até o limite. Sob essa luz, todos os músculos de seu corpo incharam, suas veias sobressaltaram como vermes azuis. Uma luz negra envolveu Maha e se expandiu instantaneamente até chegar a 100 pés.
Onde quer que fosse coberto por essa luz, incontáveis ataques de luzes de sabre brilhavam. Todo sabre de luz continha o conceito de aniquilação. Este é o domínio dos sabres de luz. Movimento Assinatura de Maha. O domínio dos sabres de luz era um estilo que emergiu das regiões ocidentais do continente do demônio sagrado. Este era um movimento que usava uma verdadeira essência extremamente espessa para criar incontáveis sabres de energia. Normalmente, quando um artista marcial criava estes sabres de energia, eles precisavam usá-los para atacar. Independentemente da situação, os sabres de energia precisavam ser liberados, onde se transformariam em um poder destrutivo. Mas o domínio dos sabres de luz que Maha usou agora era capaz de reunir esses sabres de energia e garantir que eles não se dispersassem, ao invés disso, envolvessem o corpo dele infinitamente. Essa era uma técnica ofensiva e defensiva. Se um artista marcial entrasse neste domínio dos sabres de luz, eles seriam cortados imediatamente em pedaços. O ponto mais poderoso do domínio dos sabres de luz era que toda vez que Maha usava um golpe de sabre, esse ataque se fundia no domínio dos sabres de luz. Isso significava que o domínio dos sabres de luz continuaria a ficar mais forte. Vendo Maha começar a utilizar sua força máxima, todos os artistas marciais presentes esfregaram os olhos. Esta era a verdadeira batalha. Um grande número de artistas marciais da raça dos demônios gigantes começaram a torcer por Maha. Este Maha que poderia usar o domínio dos sabres de luz era simplesmente um grande moedor de carne vivo, apenas quem seria capaz de se defender contra isso. Não apenas isso, mas em comparação com o incrível poder de ataque do domínio dos sabres de luz, seu poder defensivo era ainda mais aterrorizante. Dentro do incontável e infinito domínio dos sabres de luz, qualquer ataque que entrasse seria completamente picado em pedaços. Maha cortou com o sabre. Perto dele, incontáveis sabres de luz foram afetados pela força do golpe desse sabre. Quando seu sabre cortou, os sabres de energia dispararam insanamente. Este domínio dos sabres de luz se fundiu com o conceito da aniquilação. A essência do domínio dos sabres de luz era que ele poderia cortar tudo em pedaços. Agora, com o conceito da aniquilação adicionado, seu poder destrutivo poderia ser imaginado. A expressão de Lin Ming foi no final sincera. Todos aqueles que detinham o famoso título de demônio celestial de 7 estrelas eram verdadeiramente habilidosos. Mesmo o mais fraco Kai Yang não foi exceção. Se ele não tivesse ficado sem sorte e tivesse esbarrado em alguém com uma defesa de alma tão anormal, então as coisas teriam sido diferentes. Mas agora, o Maha na frente dele era ainda mais poderoso que Kai Yang. Lin Ming liberou a força do deus herege para 90%. Lin Ming segurou a lança divina do cometa roxo, a ponta afiada reluzindo com trovões cintilantes e arcos espessos de eletricidade envolvendo-a como centopeias dançando. Perseguindo o trovão. Derramando toda a sua vontade e potencial na lança divina do cometa roxo, este era um golpe mortal criado a partir da fusão do conceito do trovão e da arte da alabarda da grande desolação. Lin Ming se tornou um com sua lança, transformando-se em um relâmpago que uivou adiante, impactando diretamente o domínio dos sabres de luz. Colisão frontal. Não foram apenas as pessoas que estavam assistindo à batalha, mas até mesmo Maha ficou muito chocado. O domínio dos sabres de luz poderia esmagar e cortar tudo. Quando a pessoa média enfrentava essa habilidade, eles recuavam e usavam ataques de longa distância, consumindo lentamente a força do domínio dos sabres de luz pouco a pouco. Como alguém poderia pensar em entrar de cabeça? Sheila. A luz do relâmpago radiante encheu toda a arena. Mesmo o inexpugnável domínio dos sabres de luz foi diretamente perfurado pela luz incrivelmente afiada desta lança. Então, os incontáveis sabres de luz dentro do domínio dos sabres de luz se entrelaçaram com a luz da lança, emitindo uma série de sons crepitantes. Os sabres de luz estavam constantemente sendo quebrados pelo poder do trovão.
Mas o poder do trovão também estava enfraquecendo ao mesmo tempo. Nessa fração de segundo, antes que o público tivesse tempo de responder, Lin Ming se transformou em um raio e chegou bem na frente de Marra. Já que você tem o desejo de morrer imediatamente. Marra rugiu. Ambas as mãos agarraram seu sabre enquanto ele cortou em direção a Lin Ming. Golpe abalador de montanhas. O golpe abalador de montanhas de Marra realmente tinha a capacidade de dividir o pico de uma montanha. Agora, estes sabres de energia de transformaram em um sabre de luz de várias dezenas de pés que cortava em direção a Lin Ming. Um golpe de sabre tão magnífico e avassalador fez com que todos ficassem inexplicavelmente assustados. Caixa! Inúmeros sabres de luz se separaram. O raio roxo que Lin Ming havia se transformado passou direto através do domínio dos sabres de luz, destruindo tudo em seu caminho até o outro lado. Ao mesmo tempo, o sabre de Marra atingiu fortemente a arena. Antes que o piso do chão entrasse em contato com a lâmina, ele já estava quebrado e deixava poeira devido à energia do sabre antes de desaparecer sem deixar vestígios. O sabre de luz se chocou contra o chão de metal, criando uma enorme fissura de 300 pés na arena. A arena inteira tinha sido dividida ao meio por um único golpe de sabre de Marra. A plateia sentiu o sangue congelar em suas veias. O ataque deste sabre foi muito aterrorizante. Na arena, uma área de 100 pés de largura e 300 pés de comprimento foi destruída. Os ladrilhos ali desapareceram completamente sob o impacto do conceito da aniquilação e em lugares mais próximos, eles se transformaram em areia. Até mesmo o chão de metal duro que era suportado por formações de matriz abriu, deixando para trás fissuras incrivelmente profundas. Os olhos de quase todos se voltaram para o corpo de Lin Ming ao mesmo tempo. Depois que Lin Ming penetrou no domínio dos sabres de luz, ele apenas se virou com calma, com nem mesmo uma ferida da grossura de um fio de cabelo. Quanto a Marra, sua pele estava pálida e um traço de sangue escorreu lentamente por seu ombro. Marra ficou ferido. Céus! Mesmo que eu estivesse tão longe daquele sabre de luz aterrorizante, ainda achava que havia sido desmembrado. Mas, aquele que foi ferido na verdade foi Marra. Esse agora deve ser o ataque final de Lin Ming. Se isso continuar, então ele realmente poderá vencer 2 batalhas contínuas e desafiar Yan Shi. Lin Ming é realmente digno de ser chamado de o talento número 1 dos últimos 10.000 anos. Não é errado que Lin Ming seja forte, mas o que eu não entendo é porque, embora a luz da lança de Lin Ming seja extraordinariamente rápida, não parece muito aterrorizante. Mas, por outro lado, os sabres de luz de Marra contêm o conceito da aniquilação. Você só tem que olhar para o triste estado da arena para ver como é assustador. Como poderia ser esse o resultado causado pela colisão destes dois? O público não conseguiu entender o que aconteceu. O conceito da aniquilação era conhecido como um dos conceitos de mais alto nível e essa reputação não era desmerecida. Marra havia elevado o grau de compreensão do seu conceito da aniquilação a tal ponto, mas quando enfrentou Lin Ming, era como se o seu conceito da aniquilação fosse inútil. Enquanto Marra olhava para Lin Ming, sua expressão estava feia. O público não conseguia entender, mas ele entendia. Na verdade, errou o seu golpe e seu sabre não tocou Lin Ming. Quando seu sabre cortou, de repente ele teve um sentimento muito complexo e estranho ao seu arredor. Então, Lin Ming, em uma situação completamente impossível, conseguiu escapar do caminho da energia deste golpe de sabre. Lin Ming só havia sido atingido por algumas ondas secundárias, mas essas ondas de energia do sabre estavam longe de serem capazes de romper sua verdadeira essência protetora. Seu golpe abalador de montanhas não atingiu nada. Lin Ming, se você realmente tiver a habilidade, venha e quebre o meu domínio dos sabres de luz. Marra rasgou um pedaço de sua roupa que havia sido rasgada pela luz da lança, seus olhos encarando perigosamente Lin Ming. Quebrar o seu domínio dos sabres de luz. Lin Ming sorriu levemente.
A essência demoníaca de Maha estava condensada em um estado incomparavelmente espesso e o domínio dos sabres de luz poderia crescer indefinidamente, pois continha um poder aterrorizante. Conseguir quebrar isso não seria fácil. O cultivo de Lin Ming era muito inferior ao de Maha. Além disso, Maha estava defendendo enquanto Lin Ming estava atacando. Os sabres de luz no domínio dos sabres de luz de Maha não se espalhavam. Depois que a luz da lança de Lin Ming penetrou, ela seria constantemente atacada. Nesta situação, teria uma vantagem extrema. Neste caso, se ele quisesse esmagar estes sabres de luz com sua força total, então ele provavelmente precisaria usar o poder dos 8 portões internos escondidos. Lin Ming não queria fazer isso. Os 8 portões internos escondidos eram seu maior trunfo. Depois dessa troca de movimentos, Maha pareceu temer o estranho movimento de Lin Ming que se esquivou do ataque de seu sabre e lançou mais sabre de luz ao seu redor, envolvendo-se ainda mais. Dessa forma, sua defesa alcançaria o auge. O domínio dos sabres de luz sempre foi uma habilidade defensiva maravilhosa. Agora que sua força defensiva havia atingido o limite, era como estar protegido em um sino de ouro inquebrável. Maha já havia tomado sua decisão. Na pior das hipóteses, ele arrastaria isso para uma batalha de atrito. Ele tinha plena confiança na quantidade de essência demoníaca que ele possuía, bem como em sua capacidade de regenerá-la. Lin Ming já tinha visto os planos de Maha. Batalha de atrito. Ele não estava com medo disso, mas ele não queria. O terceiro andar da torre Polaris divisora de céus estava cheia de inimigos por toda parte. Lin Ming estava inclinado a manter sua condição de pico o maior tempo possível. Ele não queria abrir os 8 portões internos escondidos nem queria começar uma batalha de atrito. Seus pés começaram a se mover e Lin Ming caminhou lentamente em direção a Maha, aproximando-se do domínio dos sabres de luz passo a passo. O que Lin Ming estava tentando fazer? O público não tinha ideia. Não havia muita verdadeira essência protetora condensada no corpo de Lin Ming. Mas ele estava caminhando em direção ao domínio dos sabres de luz como se fosse entrar diretamente nele.